pequeno problema com a transmissão, mas felizmente já conseguimos superar esse problema. Então, nós vamos fazer a leitura da página preparatória para a prece, faremos a prece e, em seguida, daremos início aos nossos comentários. E aproveitamos a oportunidade para usar como a página de preparação da prece a página que deu a mensagem que deu origem ao título da nossa conversa: Como Deus escolhe as mães. Então, faremos a leitura dessa página, que é a página preparatória para a prece, mas, de certa forma, já estaremos abordando o assunto. Como Deus escolhe as mães? Alguma vez pensou como Deus escolhe as mães das crianças deficientes ou ditas especiais? Eu já. Uma vez vi Deus a pairar sobre a terra, selecionando o seu instrumento de propagação de amor com grande carinho. Enquanto observava, instruíamos seus emissários a tomarem conta, ou melhor, a tomarem nota num grande livro. Para Beth, um menino, espírito protetor, Mateus. Para Miriam, uma menina, espírito protetor, Cecília. Para Regina, gêmeos, espírito protetor, Bernardo. Ele já está habituado. Finalmente, ele passou o nome para o emissário, sorriu e disse: Dê a esta mãe uma criança deficiente. O mensageiro, cheio de curiosidade, perguntou: Por que ela, Senhor? Ela é tão alegre. Exatamente por isso, disse ele. Como poderia eu dar uma criança a uma mãe que não sabe o valor de um sorriso? Seria cruel. Mas será que ela vai ter paciência? Eu não quero que ela tenha muita paciência, disse o Criador, porque aí ela irá afogar-se no mar da autopiedade e desespero. Logo que o choque e o ressentimento passem, ela saberá como conduzir a situação. Eu hoje estive a observá-la. Ela tem aquele forte sentimento de independência. O emissário retorquiu. Mas ela terá que ensinar a criança a viver no mundo, e não será fácil. Além do mais, Senhor, acho que ela nem acredita na sua existência. Deus sorriu e disse: Não tem importância. Eu posso dar um toque nisso. Ela é perfeita, possui o egoísmo no ponto certo. O anjo engasgou-se. Egoísmo? E isso é, por acaso, virtude? O Criador sereno acrescentou: Se ela não conseguir separar-se da criança de vez em quando, ela não sobreviverá. Sim, esta é uma mulher que abençoarei com a criança dita menos perfeita. Ela ainda não faz ideia, mas será também muito invejada. Ela nunca irá admitir uma palavra não dita. Nunca considerará um passo como uma coisa comum. Quando a sua criança disser mãe pela primeira vez, ela pressentirá que está a presenciar um milagre. Quando ela descrever uma árvore com o pôr do sol para o seu filho cego, ela verá como poucos já conseguiram ver a minha obra. Eu lhe permitirei ver claramente coisas como a ignorância, crueldade, preconceito, e irei sempre ajudá-la a superar tudo. Eu estarei a seu lado a cada minuto da sua vida, porque ela vai estar trabalhando comigo. Bom, perguntou o emissário, e quem o senhor
está a pensar mandar como anjo de guarda. O Criador sorriu e complementou: dê a ela um espelho, é o suficiente. Essa mensagem está no Momento Espírita, não é? A redação do Momento Espírita, e ela é de autor ignorado. A seguir, há um comentário sobre a mensagem que diz o seguinte: essa narrativa nos dá a ideia de como são especiais as mães que recebem um filho deficiente na santa missão da maternidade. Benditas sejam elas, que possam saber que não estão sós. Também que o filho que receberam no lar é uma alma irmã, que apenas está numa condição de deficiência nesta encarnação. Somos todos espíritos rumando para o Pai, cada um com nossas problemáticas, dificuldades, que vão sendo supridas pelo amor ao longo da escalada do progresso. Queridos irmãos, vamos orar, abrindo nosso coração e elevando o pensamento para conversarmos com Jesus, com a espiritualidade superior, estabelecendo a sintonia mais acentuada neste momento de diálogo fraterno, em que nos dirigimos à espiritualidade para agradecer por esta oportunidade, por estarmos aqui, podermos refletir sobre os verdadeiros valores da vida. Rogamos, Senhor, a inspiração e as vibrações produzidas aqui. Rogamos que elas possam envolver a todos os corações, acalmando as inquietudes, as apreensões, as preocupações e preparando-nos para que possamos caminhar por essa estrada da reflexão que desenvolve a sensibilidade para os nossos queridos irmãos que atravessam na Terra as suas provações dolorosas. Envolve-nos, Senhor, no teu amor. Envolve a cada companheiro que assiste a essa reunião nas vibrações de paz, de otimismo, de alegria. Dessa forma, nós te pedimos permissão para dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, nós tivemos um pequeno problema na transmissão, mas felizmente as coisas já estão resolvidas e agora nós vamos tratar, né, do assunto de hoje, né, como Deus escolhe as mães especiais, porque são mães de crianças especiais, crianças que trazem limitações, né, no corpo físico ou limitações mentais que cerceiam, que dificultam o espírito na sua caminhada terrestre, na presente reencarnação. É importante nós refletirmos sobre isso. E diz a mensagem que a mãe é um instrumento de propagação do amor, porque esse amor ele é, sobretudo, sentido e transformado em atitudes, em gestos, muito mais do que simplesmente verbalizado. E nada representa mais esse amor. Nesta sexta-feira de maio, né? Nessa sexta-feira
que nos leva a pensar sobre esse papel da mulher, da maternidade. Nada representa mais o amor, o cuidado, o carinho, a atenção, a dedicação que a mãe. Portanto, ela é um instrumento da propagação desse amor. E a seguir são citadas, né, diversas características dessa mãe, né? Dessa mãe, desse espírito imperfeito que recebe essa missão. Então, no texto consta que ela é alegre, impaciente, independente, egoísta, né? Mas egoísmo no bom sentido é que sofrerá a ignorância, o preconceito, a crueldade. Ela vai desenvolver a sensibilidade e será ajudada em tudo. Ela também será invejada, por incrível que pareça, porque ela aprenderá a ver além das aparências, além do corpo imperfeito, do corpo com limitações ou do cérebro com limitações, ela aprenderá a enxergar, né, o seu irmão em humanidade e que está temporariamente na condição de filho. Portanto, mães de filho com deficiências são especiais, são mães especiais. Quando nós pensamos ou nós lembramos, né, de um casal que aguarda uma criança e se pergunta, né, mas você quer que venha menino ou menina? Quantas vezes nós já ouvimos, para mim, tanto faz, desde que venha com saúde. O importante é que venha com saúde. Então, se o nascimento de um filho, dito perfeito do ponto de vista mental e físico, já nos causa preocupação, já nos leva a refletir sobre a nossa responsabilidade, os riscos, né, que o mundo apresenta, o nosso dever de tratar daquela criancinha tão débil, tão frágil, que muitas vezes nós temos até, sobretudo os pais, até medo de pegar a criança no colo e machucá-la sem querer. Tão frágil é a criança. Nós imaginamos os dias que se passam, sobretudo dos pais, do pai e da mãe novata, né? Com os sustos que leva, a criança chora, a gente não sabe se tá chorando de dor, se está chorando de fome, todo aquele aperto, né, principalmente dos pais de primeira viagem, né, é muito natural que aconteça. Agora, imaginemos a dor, o choque emocional da mãe, né, do pai também, mas aqui o foco é a mãe, que quando ela fica sabendo que o filho ou a filha querida dela tem um problema de saúde, tem uma alimentação, não vê, não ouve, tem problemas cognitivos ou terá, né? Ou não consegue andar, né? Ou tem um outro tipo de problema, muitos até têm parto normal e, ao longo do seu desenvolvimento, né, contraem algumas doenças que acabam gerando efeitos que transformam a pessoa que nasceu em condições normais, já, já com limitações, não é? Que criam limitações para essas pessoas. Imagine a dor emocional, não é? Se muitas vezes os pais se sentem inseguros diante de um filho dito perfeito, imaginemos a dor dessa mãe e desse pai. Realmente não uma notícia fácil de receber essa, não é? E aí, para fazer esse trabalho, eu li alguns textos, fiz algumas pesquisas, né? E peguei o depoimento de uma mãe
que diz assim: receber o diagnóstico é dar à luz novamente, ter outro parto. O que fazer com a dor, o medo e as dúvidas? Como se transformar na mãe de que o filho precisa? Se não existe manual para os filhos normais, o que dizer sobre os filhos especiais? Qual será o caminho a tomar? A gente costuma dizer que não existe manual para criar filhos, né? Então, imagine isso aplicado a uma criança que já traz problemas de saúde, alguns muito sérios, né? Então, é importante perceber que não existe um caminho certo. Existem diferentes caminhos e diferentes formas de caminhar. A função, sobretudo da mãe, que tem o maior contato, né, é manter a criança emocionalmente segura o mais possível e conduzi-la no processo educativo à autonomia. É claro que isso é um trabalho dos pais, do pai também, né? Esse seria o cenário adequado, mas nem sempre isso se confirma. Então, tratar de um filho especial significa lutar por conquista de direitos, né? Por combater o preconceito, a ignorância, a discriminação, por passar por cima de pequenas vaidades para realmente se dedicar ao filho a fim de que ele consiga caminhar na vida, não é? Se desenvolver dentro das condições que lhes são próprias. Portanto, a maternidade, assim como a paternidade, é, é muito mais do que dar à luz, não é? Ou gerar um filho. É assumir o protagonismo dessa história, dessa responsabilidade, né, de cuidar, de se zelar pelo filho, de tratá-lo com carinho, com muito amor, de fazer o que está em suas possibilidades e até o inimaginável, algumas vezes, fazer tudo o que é possível para receber e tratar essa criança, não é? Não é, não é uma situação muito muito tranquila. É uma situação que vai exigir bastante dessa mãe, né? Porque essa educação, né, esse desenvolvimento da criança apresenta problemas que são relacionados ao tipo de dificuldade que a criança tem. Então, essa educação, esse tratamento, essa convivência vai exigir mais entrega e muitas renúncias, né? Inúmeras renúncias por parte da mãe, além dos cuidados com remédios, horários, relacionamento com outras crianças, preocupação com as condições dos lugares que a criança frequenta, né? Se a criança tem problemas muito graves respiratórios, ela não pode ir, não pode estar em determinados lugares, às vezes não pode comer determinados alimentos, não é? E algumas mães procuram um exército de especialistas, porque são neurologistas, são oftalmos, né? São pneumologistas, são ortopedistas, de acordo com a necessidade da criança, psicólogos, terapeutas ocupacionais, etc. Mas existem aquelas que não podem pagar, aquelas que estão em condições precárias, condições materiais precárias, né? E essas sofrem bastante por uma simples consulta, apenas para conseguir uma simples consulta. A pessoa com deficiência ainda é muito negligenciada em nosso país. Então, observando a questão da saúde pública, nós verificamos que já há assim uma dificuldade muito grande para os tratamentos
de rotina, né, das pessoas. Então, tudo em relação aos, às pessoas com deficiência é mais difícil, né? Há um ditado africano que diz assim: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E nós ficamos refletindo sobre essa frase, não é? E a grande pergunta é por quê? Por que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança? Porque isso significa que na cultura em que essa frase foi gerada, é, todas as pessoas daquela localidade se sentem irmãs, se sentem fazendo parte de uma mesma família e, portanto, se sentem também responsáveis pelo desenvolvimento da criança. E como a criança vai se relacionar com as pessoas daquele meio, todas elas se interessarão por educar adequadamente aquela criança. No caso da criança especial, muitas vezes a mãe é a aldeia inteira, porque fica tudo em cima dela. Ela que passa a maior parte do tempo com a criança. Existe uma espécie de solidão das mães especiais. Às vezes, amigos e parentes se afastam, os tios não têm tempo, os avós afirmam que não têm mais idade, paciência nem disposição, os amiguinhos não convidam para as festas de aniversário, o pai nem sempre se faz presente. Em muitos casos, o pai se separa, e a questão aqui não é a separação, porque o relacionamento está sujeito, como qualquer outro, a ter as suas dificuldades, mas se trata do abandono do filho. Muitas vezes o filho está abandonado com o pai dentro de casa, né? E esse tipo de situação requer muito carinho, muita dedicação, né? Exige assim o máximo das pessoas, o máximo de interesse, o máximo de disposição física. Muitas vezes a mãe fica extenuada, estressada, né? Até as últimas forças, porque a tarefa é muito desgastante. E aí a gente observa que, no passado, quando uma criança nascia com deficiência, isso era encarado, lá na antiguidade, né, como um castigo dos deuses. Há mais ou menos 50, 100 anos, né, e é provável que exista ainda, havia famílias que sentiam vergonha de ter um filho com deficiência. As pessoas ficavam incomodadas, não é? A própria família, às vezes, rejeitava a criança, o adolescente. E isso é uma coisa muito séria, porque vai repercutir no estado emocional da criança, né? Às vezes, a mãe, envolvida por este sentimento de isolamento, ela cria uma espécie de casca, né? É, assume a postura de fortaleza, que, para evitar as frustrações a que o filho esteja sujeito, porque o mundo é cheio de preconceito, indiferença, e ela faz isso com o intuito de proteger o filho. Ela também luta pela justiça, pela garantia e conquista dos direitos. Eu me recordo de uma companheira de trabalho cujas filhas são celíacas, né? Tem problema com glúten, e o glúten produz nelas uma reação muito forte, muito prejudicial. E aí ela teve que se adaptar, ela teve que
almoçar sempre no mesmo restaurante. Ah, o restaurante praticamente viu as crianças crescerem, porque lá eles faziam uma comida adequada que elas pudessem ingerir. Não é? Então, vejam, se vai para a casa de um amigo, nesse caso, de uma pessoa amiga, há que se cuidar da refeição, existem os remédios, existe todo um cuidado para que a criança não seja prejudicada, não é? Mas existem determinadas características que distinguem a mãe de crianças especiais das outras mães. Por incrível que pareça, né? A resiliência, essa capacidade de correr atrás, não é? De superar as adversidades, os fatores adversos, porque já é uma dificuldade da própria situação em que a criança se encontra. Então, ser resiliente, não é? Continuar, apesar de todas as dificuldades, é uma característica da mãe das crianças especiais, né? Das chamadas crianças especiais, ou seja, crianças com deficiência. A capacidade de pragmática, né? De desdramatizar, né? Porque existem muitas situações de grande preocupação e a prática, o dia a dia, vai fazendo com que elas se tornem muito objetivas para solucionar o problema, ou pequenos problemas dos entraves do dia a dia que dificultam a vida das crianças, e aí elas vão se tornando assim desenvoltas, né, naquelas situações. A perseverança, né, porque para essas mães não existe a palavra nunca. Imagina a dificuldade que a criança tem, às vezes, para dar um passo, coisa que uma outra criança faz com muita facilidade no momento adequado. A criança com dificuldades, com deficiência, se a deficiência dela no movimento das pernas, um passo já representa uma vitória incrível, uma vitória extraordinária. Essas mães também têm a questão da empatia, da tolerância e do respeito às particularidades, às diferenças, né? Porque elas começam a observar além da casca, né? O ser além daquele corpo físico que o limita, daquela circunstância que faz com que ele seja diferente dos outros, ela consegue enxergar isso. Então, em geral, elas desenvolvem essa capacidade e são extremamente protetivas. Né? Muitas vezes isso pode até gerar algum tipo de problema, porque no desejo de proteger o filho, às vezes a mãe não dá a ele a oportunidade de se desenvolver. Então, há uma mãe que diz que houve o aniversário de um amigo e esse amigo, esse amiguinho, convidou o filho dela para ir. E ela ficou naquela situação com medo de ligar e de eles conversarem, mas ele insistiu tanto que ela acabou ligando e perguntou à moça, a senhora que era a mãe desse amiguinho, se tinha problema ele ir lá, ele tinha hora para tomar o remédio, mas ele voltaria rapidamente, era só pelo prazer do contato. E, para sua surpresa, a outra mãe disse assim: não, traz ele para cá, ele pode dormir aqui sem problemas, nós vamos ficar muito felizes com ele aqui. E ela foi meio assim que com medo, não é? Meio insegura, como seria isso lá. E a criança ficou super feliz de estar lá com seu amiguinho, de dormir lá, e aquilo foi uma surpresa para a própria mãe. Então, às vezes, o excesso de proteção pode bloquear também o desenvolvimento da criança. É necessário ter esse senso, né? A capacidade de valorizar os bons momentos. Então,
momentos que são é, normais, assim, que são naturais, corriqueiros no dia a dia das pessoas, para as mães especiais, né? Tem um significado muito maior. Então, o fato da criança conseguir pegar chupeta ou outro objeto qualquer, de conseguir estabelecer um contato, de expressar uma vontade, de falar alguma coisa, isso para a mãe já tem um significado extraordinário. Então, é necessário que nós criemos um espaço de inclusão. É necessário quebrar esse isolamento, quebrar essa distância emocional e ensinar aos filhos ditos normais que aquela criança ela não é inferior, porque realmente não é, a ninguém, que ela deve ser amada, que ela deve ser valorizada, porque ela é um ser humano como outro qualquer. Então, muitas vezes, a discriminação começa nos pais das crianças que não têm esses problemas. É necessário refletir, às vezes, vencer esse, esse isolamento, essa distância emocional, com uma conversa com a própria mãe da criança, né? Com a possibilidade de conversar diretamente com a própria criança, para estabelecer aquele contato afetivo. Afinal de contas, todos nós estamos aqui para nos desenvolver. E esse companheiro que está no corpo, nessas condições, ele está num estado temporário. Ele não ficará assim eternamente. Mas a questão que nos diz respeito é saber por que essas pessoas nascem deficientes, não é? Ou se tornam deficientes ao longo da vida. Eu me recordo de uma história muito interessante que é narrada no livro Chico de Francisco, uma mãe cujos filhos nasceram sem os braços, foi procurar o Chico desesperada, porque ela recebeu a notícia de que o filho teria que cortar as pernas também. Havia um problema de saúde que obrigava os médicos, para manter a vida do filho, é, eles teriam que cortar as pernas daquele filho. Então, desesperada, ela procura o Chico Xavier, porque, aos seus olhos, aquilo parece muito injusto e mesmo um absurdo. Como conciliar uma situação dessa com a justiça divina? E aí, Emmanuel diz para o Chico: diga à nossa amiga, responde Emmanuel, que o nosso companheiro nunca esteve em melhores condições. Vejam como a perspectiva espiritual é diferente do olhar do mundo material, porque nós só enxergamos o presente. E por isso essas coisas nos parecem absurdas, nos parecem contrariar a bondade divina. Então, Emmanuel diz: diga à nossa irmã que esse companheiro nunca esteve tão bem, parece que ele está caçoando, não é? Da companheira em grande sofrimento, mas não está, não. E aí Emmanuel conclui: esse companheiro foi suicida nas últimas 10 reencarnações e pediu que lhe fosse retirada qualquer possibilidade dele cometer um novo suicídio. E ele nasceu sem as mãos, mas sem os braços, mas houve um tempo em que aquela tendência ao suicídio passou a se aproximar dele, porque isso faz parte do processo kármico, digamos assim, de causa e efeito do suicídio. O suicida é tentado novamente a praticar o suicídio. Então, para que não houvesse a menor possibilidade, ele perdeu as pernas. Então, na verdade, na visão espírita, essas deficiências físicas ou mentais não são castigo de Deus. Não são. São oportunidades reeducativas.
porque castigo mesmo seria condenar o pecador, aquele que errou gravemente, ao inferno, ao sofrimento eterno no inferno. O que a misericórdia divina faz? Ela nos oferece infinitas possibilidades de corrigirmos a conduta, de adequarmos o pensamento, o sentimento à mensagem divina. A cada um segundo as suas obras. Naturalmente, esse estado patológico de limitações, ele não ocorre ao acaso ou por capricho divino. É uma situação severa que impõe grandes dificuldades ao espírito reencarnante para a sua educação, para que ele aprenda, por exemplo, a passar uma vida inteira sem falar nada, mudo, porque usou a fala de uma forma inadequada para conduzir os outros ao desespero, para destruir vidas. Então ele volta nesta situação impedido de pronunciar a palavra, às vezes de ouvir ou de ver, ou de entabular o pensamento, concatenar o pensamento, porque isso é consequência, cada um segundo as suas obras, isso é consequência de ações infelizes, mas de forma nenhuma isso representa uma condenação do espírito. É o remédio amargo que o espírito haverá de tomar para se transformar de dentro para fora, para desenvolver a sensibilidade, para desenvolver a harmonia interior, para que as lágrimas do corpo limpem as impurezas da alma. É necessária a dor. Há situações em que isso é muito necessário. A dor. A dor virá, então, como aquele remédio difícil, desagradável, que o espírito deverá tomar para a sua transformação. Então, na verdade, essas deficiências são instrumentos da vontade divina para que o espírito saia da ignorância, da insensibilidade, da grosseria de pensamentos e sentimentos e ações e desenvolva em si a sensibilidade para com a dor alheia e desenvolva essa capacidade de se comunicar com a espiritualidade superior e se transforme para melhorar a sua situação espiritual. De forma que, dependendo das ações praticadas e do nível de comprometimento do espírito, se ele for bem nesta reencarnação, ele poderá voltar na outra reencarnação num corpo perfeito, porque essas limitações, elas são temporárias, elas durarão enquanto durarem as causas que as geraram, enquanto o espírito não se modificar, né? Então, Jesus Gonçalves, ele teve 3 reencarnações como leproso. E na terceira, ele contraiu a lepra aos 27 anos. E não acreditava em Deus, porque pensava ele, se Deus existe, por que ele permite que eu sofra desse jeito? Será que ele não sabe que eu estou aqui sentindo essas dores horríveis, com o meu corpo cheio de chagas? Será que ele esqueceu de mim? Então é claro que Deus não existe. Mas então os fatos foram se sucedendo. A sua segunda esposa desencarnou. Houve
um fenômeno mediúnico na hora do sepultamento. Depois, ele ficou revoltadíssimo. Saiu do sepultamento muito chateado com a médium, achando que ela estava teatralizando. Mais tarde, ele vai conversar com ela. A esposa incorpora na médium, né? E se comunica com ele, dizendo assim, velho, que era o nome pelo qual ela o tratava na intimidade, portanto, só os dois sabiam, velho, Deus existe. Ele ficou muito baqueado, muito confuso, foram acontecendo novas situações. Um dia ele estava muito mal, sentindo dores horríveis, encheu um copo com água, colocou sobre a mesa e disse assim, se Deus existe, haverá de curar minha dor. Passaram-se alguns minutos, ele pegou a água, provou a água, que estava no copo, e percebeu que havia um gosto diferente. Para não se achar traído por suas impressões, ele convidou um amigo que bebesse a água. O amigo, ao provar a água, verificou que realmente a água estava com um gosto diferente. Ele bebeu a água e, em pouco tempo, a dor passou. E, a partir daí, ele vai ter novas comprovações até se tornar espírita. Jesus Gonçalves se tornou o poeta das chagas redentoras, o grande poeta, o antigo general criminoso de guerra que espargia a dor e o sofrimento dos povos indefesos, que era insensível, que era temido pelas massas, que chefiava o grande exército visigodo. Ele fura a larica. E depois de várias reencarnações, experimentando a dor da carne se dilacerando na lepra, ele se transforma no espírito de luz. Meus irmãos, devemos enxergar as mães, todas as mães, como portadoras de grande responsabilidade, como pessoas especiais, mas, sobretudo, as mães especiais, as mães de crianças especiais, que se consomem, se desdobram com as dores físicas e morais, com as limitações do dinheiro, da falta de compreensão, do preconceito. Devemos enxergá-las como essas mães, que são instrumentos do amor divino, e que nós possamos, por nossa vez, fazer a nossa parte em relação às crianças especiais, dando carinho, o acolhimento, a ajuda que for possível para que ela se sinta amada, para que ela se sinta fortalecida na sua decisão de superar cada dia, a fim de que a luz surja em seu coração, surja de dentro para fora, transformando aquele ser que teve problemas em um ser harmonizado. Finalmente, gostaria de dizer que muitas vezes essa condição ela também pode ser pedida, solicitada pelo espírito que vê nesse caminho uma forma de acelerar o seu progresso. Entretanto, isso é mais raro do que os casos de expiação. Que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir sobre essa situação e que fiquemos em paz. Graças a Deus.